E eu me lembro de um dia que eu fui com moedas para comprar pão e chegando lá na padaria, eu fiquei tentando somar para ver se eu conseguia levar pelo menos 2 pães. Quando eu peguei os 2 pães, não dava para pagar os 2 pães. E eu tive que deixar os pães ali e voltei chorando para casa. Na Bíblia está escrito, se nós crermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Muitas pessoas não acreditam que elas podem viver uma vida próspera, abençoada, mesmo sendo cristãs. Neste vídeo, o pastor Elton Bueno conta que saiu da pobreza em meses e que hoje é um dos maiores financiadores da obra de Deus. Hoje eu sou um dos mantenedores da igreja, eu sou um dos maiores ofertantes e patrocinadores da obra de Deus. Hoje mesmo eu fiz um propósito com Deus de estar contando esse testemunho, porque eu fechei um contrato para pagar um aluguel de 3 meses em uma nova igreja que nós vamos estar abrindo e eu quem vou pagar os 3 meses de aluguel. Bom, a minha vida nunca foi fácil. Eu nasci, quando eu tinha 1 mês de nascido, eu perdi meu pai. Então, eu passei toda a minha infância na pobreza. Eu nunca conheci na minha infância um momento de abundância, de prosperidade, e eu fui ensinado que era a aprovação de Deus, que eu tinha que aceitar aquilo. Nunca passamos fome, porque Deus supria as nossas necessidades, mas a nossa mentalidade era uma mentalidade de pobreza. Mas eu superei todas essas questões e eu não quero falar sobre situações do passado, eu quero falar sobre essa recente de 4 meses atrás, porque eu acredito que somente quem já teve uma prosperidade, quem já teve algo e perdeu, sabe que é muito pior você ter algo, desfrutar daquilo e depois perder. Então, hoje eu tô com 43 anos, eu consegui conquistar tudo que eu queria. E quando chegou na pandemia, ao invés de eu regredir, a minha vida financeira se acabar, muito pelo contrário, eu prosperei muito mais ainda, então eu conquistei muito. Porém, nessa época eu vivi um tempo na minha vida que era muito diferente do que eu vivo hoje. E eu sempre sonhei, sempre quis, sempre falei em cima do altar na igreja, profetizei que um dia eu seria um empresário. Que um dia eu iria ser um dos maiores ofertantes da igreja, um dos maiores patrocinadores da igreja. Quem está ouvindo eu falar agora e fez parte do meu ministério, da minha vida alguns anos atrás, sabe disso. Eu sempre falei muito isso. Essa sempre foi a minha meta. E é uma coisa que você precisa entender. Você precisa ter uma meta na sua vida. Você precisa construir um pensamento, construir uma fé. E mesmo que tudo à sua volta diga que não, você não pode tirar o seu foco. Porque um dia acontece o que você construir aqui. Se você ficar construindo pobreza na sua mente, o seu futuro vai ser um futuro de pobreza. Se hoje você está na pobreza e você construir uma mente próspera, lá na frente isso vai virar realidade. Eu sou prova disso. E eu já vivi isso muitas vezes na minha vida. Só que a vida já me deu muitos baques. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez chegou para mim e falou: olha, a vida não quer que você seja próspero, tudo contribui para você ser uma pessoa derrotada. E você luta muito contra isso, mas você não aceita isso. E a pessoa me descreveu, realmente, se eu fosse aceitar o que a vida tem para me dar, se eu fosse aceitar o que as pessoas têm para me dar, se eu fosse viver de acordo com o meu histórico familiar, com aquilo que está à minha volta, eu nunca seria uma pessoa próspera. Então eu sempre lutei contra isso. E o último baque que eu vivi foi o pior da minha vida, porque eu já estava lá em cima, eu tinha construído uma igreja do jeito que eu queria, uma vida financeira do jeito que eu queria, tudo era maravilhoso. A situação minha na época de 2021 era a seguinte: eu trabalhava 12 horas por dia cuidando de pessoas, né? Meu trabalho, eu sou terapeuta, né? Não trabalho com isso hoje, eu sou voluntário, terapeuta voluntário hoje. E nessa época também, porque eu trabalhava como pastor e terapeuta na igreja 12 horas por dia. E por causa disso, por ajudar muitas pessoas, por estar ali empenhado e as pessoas gostarem de mim e me admirarem, a própria igreja propôs um salário para mim. As pessoas, eu tinha uma empresa que me dava roupa, eu tinha muita gente que me abençoava voluntariamente, era uma retribuição de Deus e das pessoas, tudo por amor, voluntariamente. Então eu era muito realizado, porque eu ajudava as pessoas com o meu trabalho como terapeuta, como pastor, eu tinha o meu escritório, tinha construído tudo, tava tudo ok, tudo maravilhoso. Mas foram acontecendo algumas situações na minha vida que eu fui me decepcionando, que eu fui ficando amargurado, que eu fui ficando abatido, e aquilo foi acumulando, e aquilo foi transparecendo, e eu fui
colocando expectativa nas pessoas e esperando que elas estivessem comigo nas minhas dores, porém, eu estava na posição de pastor. Como pastor, todas as pessoas à minha volta, elas queriam uma pessoa forte. Resumindo a situação, eu não aguentei toda a pressão emocional, meu apêndice estourou e eu quase morri, né? Eu já estava doente, não sabia por quê, foi um milagre, porque foram dias para descobrir que o apêndice tinha estourado e os médicos falaram que foi assim um milagre eu não ter morrido, porque estourou dentro de mim. E quando eu fui para o hospital, antes de ter sofrido muitas semanas, passando dores, Deus realmente me livrou da morte, eu entreguei minha vida para Deus. Eu falei, Senhor, se for para eu ir, se for para eu partir agora, amém. Mas se o Senhor tiver uma obra comigo aqui nessa terra, eu quero ficar. Mas assim, eu só quero ficar aqui nessa terra se o Senhor tiver algo comigo aqui ainda. Eu não quero viver por viver aqui. E aí, hoje eu entendo essa obra que é a que eu estou vivendo agora, que começou agora, depois de 2 anos e meio, vai fazer 3 anos que isso aconteceu, e só começou a se concretizar agora, depois de 3 anos e meio. Então, o que acontece? Quando eu volto para a igreja, eu volto doente, abatido, e eu sou do tipo de pessoa que eu vou para a igreja porque eu amo estar na igreja. Então, assim, eu não queria ficar em casa. E eu morava dentro da igreja. Eu sempre amei tanto a igreja que nessa época eu me lembro que eu entreguei uma cobertura, um apartamento para morar dentro da igreja para a gente conseguir investir 30 mil reais na igreja, investir um valor alto e construir algo bom para Deus. Eu fui morar lá dentro da igreja. Muita gente me humilhava, as pessoas achavam muito estranho, um absurdo como que eu me submetia àquilo. Algumas pessoas, tá? Outras me valorizavam, como eu acabei de contar. Mas tinha gente do mal, né? Na igreja tem gente do mal, no mundo também tem, em todo lugar tem. Mesmo como pastor, as pessoas na minha cara falavam coisas bem chatas. E tudo bem, eu estava sendo humilhado ali, mas Deus estava me exaltando e eu sabia que eu estava plantando. Não me arrependo dessa oferta que eu entreguei para Deus. Só que quando eu decidi ir para a igreja doente, mesmo doente, o que acontece? As pessoas olhavam para mim de um jeito como coitadinho, entende? E hoje eu entendo. Só que aquilo naquele momento ficou uma mágoa dentro de mim. Eu comecei a construir mágoas dentro de mim, falando assim, como que eu entendi todo mundo, como que eu entendia todo mundo, compreendia todo mundo, como que eu ajudava todo mundo, como que quando as pessoas ficavam doentes eu ia visitar, e eu acho que foram umas 3 pessoas me visitarem no hospital, ou 4 no máximo, da igreja. Beleza, que eu entendi, era horário de trabalho, as pessoas não conseguiam e tudo bem. Só que quando eu voltei para a igreja, ao invés das pessoas irem, né, para a igreja me visitar, eu perdi muita gente. Então aquilo virou uma mágoa. E eu não entendi durante 2 anos isso. Não entendia, culpava pessoas, fiquei magoado, fui me afastando, me esfriando da igreja, não de Deus, mas da igreja. Porque eu sempre orava, mas tinha uma mágoa dentro de mim. Essa mágoa, esse ressentimento, essa frieza, essa coisa de lutar contra aquilo que Deus tinha pra mim, porque Deus tem um ministério também pra mim, né, de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas, e eu já não queria mais, eu parei com tudo isso. E eu ia pra igreja, pra minha igreja, por causa que eu pensava assim, eu não posso desistir. Porque se eu desistir, Deus vai me cobrar, eu vou pagar um preço, eu vou estar fora da vontade de Deus. Meio que obrigado, eu ia. E acabou que eu fui perdendo. Só que assim, eu me lembro de alguns momentos nessa queda que Deus usou algumas pessoas para suprir as minhas necessidades. Tinha muita gente, algumas pessoas que ficaram ali, viam que eu já não tinha mais, né, aquela condição financeira, e ia para o mercado. Eu não me senti humilhado, era um suprimento. Mas eu me lembro de algumas vezes, eu nunca vou me esquecer. Lá ainda na igreja do aluguel altíssimo, né, que era um aluguel, nossa despesa lá, eu acho que era uns 15 mil reais, mais ou menos. E a gente continuou lá, eu priorizando pagar o aluguel, né, morava lá também. Eu me lembro que eu ia no mercado para comprar algumas coisas que eu tava precisando e por muitos meses eu voltava chorando todas as vezes que eu ia, porque eu não conseguia comprar as coisas básicas. E eu comecei a fazer rifa para poder sobreviver. E era muita humilhação uma atrás da outra, lembrando que a mágoa ainda aqui consumindo e eu não aceitava, que eu tava magoado, que eu precisava liberar perdão, que eu tava decepcionado com as pessoas e só perdendo gente. E eu me lembro de um dia que eu fui com moedas para comprar pão e chegando, né, lá na padaria para comprar o pão, eu fiquei tentando somar para ver se eu conseguia levar pelo menos 2 pães. Quando eu peguei os 2 pães, não dava para pagar os 2 pães. E eu tive que deixar.
os pães ali e voltei chorando para casa. E eu me lembro que chegou um momento na minha vida que eu tinha que... O meu café da manhã era ovo, o meu almoço era ovo e a minha janta era ovo. Foram muitos dias difíceis. Até que um dia eu tomei uma decisão. Perdoar todas as pessoas que eu considerava que tinha me abandonado. Até que um dia eu decidi compreender que se eu continuasse como vítima daquela situação, eu ia pro fundo do poço e na realidade eu ia para debaixo da ponte, porque as portas não iriam se abrir. Eu já não tinha mais a igreja, eu já tinha perdido aquele salão, eu não tinha condições de ir para um outro salão, tá? Mas as pessoas que restaram ali comigo, eu doente, elas tomaram a frente da situação. Eu já estava com uma dívida altíssima do outro salão, porque estava no meu nome, né? O CNPJ da igreja é vinculado no meu CPF. Já estava uma dívida muito grande. Então eu falei, não, vamos fazer os cultos em casa. E as pessoas não quiseram. E aí eles tomaram a frente e alugaram esse salão. Eu não queria, quando eu entrei no salão, no novo salão, eu não sentia que era, mas estava muito debilitado. Eu pensei, se eu não for para o salão e ficar em casa, eu vou perder todo mundo. E aí muita gente falou que ia, alugou o salão. Quando foi a inauguração, as pessoas não foram. E foi um ano sem condições de pagar o aluguel. Acho que atrasou uns 8 meses, mais ou menos, ou um ano o aluguel. Foi pago, acho que o primeiro aluguel. A gente quase foi despejado, só não fomos despejados como desse local, porque a gente fez um acordo lá e por isso que não foi despejado. O que acontece no outro salão? A gente estava sendo ameaçado a receber ordem de despejo, eu não falei sobre isso. E eu voltei operado sem ter onde morar. Mas Deus preparou o lugar para que eu pudesse morar depois. Ele não me deixou debaixo da ponte, mas o medo era muito grande. Era uma pobreza extrema e a cada dia foi piorando. Então, se eu tinha um aluguel, vários valores de um aluguel que foi atrasado, agora juntou com outro. E a minha dívida foi para quase 200 mil reais. Então, quando eu comecei a ver os boletos chegando, as contas chegando, eu fui me deprimindo. E chegou um momento que eu não tinha mais vontade de viver, não tinha mais prazer de viver. Não só por causa da dívida, mas por causa dos problemas emocionais, problemas de relacionamento, porque vai bagunçando tudo, né? Vai bagunçando tudo. O que eu decidi fazer? Em primeiro lugar, eu decidi buscar a minha cura. Olha como é importante você ir para a palavra. Eu me lembrei do texto que está na Bíblia, que fala para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. E eu fui muito ministrado sobre me lembrar o que Deus fez comigo no passado, as vitórias que eu tive no passado. Fui me lembrando, e aonde que eu fui curado. Então eu fui buscar ajuda em outra igreja, em outras igrejas. E o que eu fiz, você não é obrigado a fazer, tá? Eu fui buscar a fé, em primeiro lugar. A primeira decisão que a gente precisa tomar na nossa vida para sair da pobreza é resolver os problemas emocionais. Uma pessoa com problemas emocionais mal resolvidos, ela não prospera. Ela pode até ter dinheiro, mas ela não é próspera. Então, o dinheiro, para mim, ele é apenas um detalhe. Ele é o suprimento de coisas materiais. Mas a prosperidade, para mim, ela é mais importante, porque ela inclui dinheiro e inclui também a paz, bênçãos espirituais. Então ela é muito ampla. A prosperidade não é material, prosperidade é espiritual, é bênção de Deus. Eu me lembro que quando eu estava buscando a Deus, o Senhor me resgatou na memória como eu era 2 anos e meio atrás, que eu tinha perdido, que eu era alguém, lembra da moça que falou para mim que não aceitava a ser derrotado, que a vida propunha para mim. Diante de todos esses problemas emocionais que eu vivi, o que aconteceu? A mentalidade de pobreza, a mentalidade que eu fui criado na minha infância, as crenças limitantes, que o dinheiro é errado, ter o dinheiro é errado, não pode buscar prosperidade. Sabe o que você ouve muito na internet, as pessoas pregando contra, e aí você vai acreditando naquilo e você vai se conformando. Mas Deus me lembrou que eu precisava decidir ser próspero, que eu precisava me revoltar contra aquela situação. Eu precisava me revoltar contra a pobreza como eu fazia antes. Eu precisava determinar. O que é determinar? Não é dar ordem para Deus fazer, mas é especificar, é falar o que vai acontecer, né? Então, você determina, determinar é isso, ok? Não é dar ordem para Deus, é você falar assim, eu vou sair dessa situação e eu vou lutar por isso. Então, eu me determinei a isso, eu fui atrás
dessa mudança financeira. E aí eu comecei a dar prazos. Vai acontecer isso em tal dia, vai acontecer... E começou as coisas mudarem, as coisas acontecerem. Um dia, eu estava na igreja, buscando a Deus na igreja, e Deus falou comigo que eu deveria voltar a produzir um tipo de conteúdo no YouTube que eu não gostava de fazer. Outra decisão e posicionamento que a gente precisa tomar para sair da pobreza é obedecer a Deus e fazer aquilo que precisa ser feito e não aquilo que a gente gosta de fazer. E o que eu tinha que fazer? Eu comecei a trabalhar com o YouTube há muito tempo atrás, com coisas que eu gostava de fazer também. Tá? Além de fazer as coisas da igreja, eu comecei a postar conteúdos que eu gostava de fazer. Mas isso não era o que Deus tinha para mim, para que eu ganhasse dinheiro. Então nunca deu certo, nunca. Foram 3 anos de tentativas ou mais. Não que ele não tem para mim fazer, mas é algo que não é para ganhar dinheiro. Então ele falou para mim fazer um conteúdo que eu já tinha feito, já tinha dado certo. Eu falei, não quero mais, desisti. Que é trabalhar com hypes do momento. Trabalhar com assuntos do momento e ali trazer o meu conteúdo. E foi assim que eu me levantei financeiramente, com o YouTube. Isso mesmo. O YouTube, Deus usou o YouTube, esta plataforma do YouTube, para ganhar dinheiro. Eu tava na igreja e Deus falou, faz isso, aquilo, que o outro. Você vai ver no meu canal aqui muitas coisas sobre esse assunto que eu não gosto de falar. Eu gosto de falar de prosperidade, como eu tô falando agora. Mas eu não sei se esse conteúdo vai dar certo. Se é o que Deus tem para mim aqui neste canal. Mas eu vou começar em outro canal. E é sobre isso que eu quero te falar agora. Eu vou deixar aqui na descrição um link de um canal que eu vou começar a te ensinar nesse canal a ganhar dinheiro. Nesse canal que eu vou abrir, eu não vou falar somente como ganhar dinheiro com o YouTube. Eu vou falar de outras estratégias para você ganhar dinheiro. Mas eu vou começar falando sobre o YouTube, porque é o que eu estou trabalhando hoje. E eu vou falar sobre finanças. Eu estou estudando sobre finanças, eu estou assistindo vídeos sobre finanças. Porque agora eu estou decidido a trabalhar de uma maneira inteligente, não somente com a fé. Eu sempre trabalhei com a fé para abençoar a vida das pessoas. Como pastor, eu sempre incentivei as pessoas a crescerem usando a fé. A fé é necessária. Usando a sua fé, não aceitando a pobreza, não aceitando a miséria, sendo fiel a Deus, cumprindo os seus princípios, honrando a sua fé, tirando a mágoa do seu coração. Tudo isso é muito importante, mas nós temos que também ter estratégias de investimento, de como economizar, de não gastar com aquilo que não é pão, como diz a palavra. Quando a palavra fala não gastar com aquilo que não é pão, é não gastar com aquilo que não é importante. Eu compro para mim aquilo que é importante, aquilo que me supre, não aquilo que não vai me trazer nenhum benefício. Hoje eu como aquilo que eu quero. Se eu quero comer qualquer comida, eu posso, eu tenho dinheiro para isso. Eu tenho dinheiro para comprar, para ir numa loja comprar roupa que eu quero. Eu tenho essa condição financeira hoje. E eu também tenho outras coisas que eu gosto também. Na Bíblia está escrito que se nós crermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. A alimentação é o básico, tá? Então assim, comer bem, se alimentar bem, saudavelmente, ter condições é o básico. E Deus vai te dar condições para isso. Você vai sair da pobreza. Você precisa crer que o Deus que te criou, Ele é um Deus que te ama, Ele é o teu Pai. Muitas pessoas têm crenças limitantes. Elas não acreditam que elas podem viver uma vida próspera, abençoada, mesmo sendo cristãs. E você pode. Não é errado. O errado é o amor ao dinheiro. Você acha que Deus, Ele tem uma vida de humilhação para nós? A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, todo deserto, todo choro, ele tem que acabar. Não pode ser eterno. A gente não pode viver sofrendo para sempre. Só que se você não mudar a tua mentalidade, se você não associar a prosperidade, não somente a riqueza, dinheiro, mas a prosperidade, que é um alinhamento com o dinheiro, é um alinhamento com a paz de espírito, com ter um coração restaurado, ter saúde. Quando você alinha tudo isso, você trabalha um conjunto de coisas. Então é importante você ter a sua espiritualidade alinhada, a sua alma alinhada, estar em primeiro lugar trabalhando o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com as pessoas. Porque se você tiver apenas dinheiro, você não vai ser feliz.
As pessoas dizem que o dinheiro não traz felicidade, realmente ele não traz, ele complementa a felicidade, ele é um complemento da felicidade. Eu me lembro que nesses tempos atrás, quando eu não tinha dinheiro, as pessoas me tratavam muito mal. Há pouco tempo atrás, a mudança do tratamento das pessoas é terrível. As pessoas não tratam bem o pobre. As pessoas, elas humilham, elas fazem acepção de pessoas. Mas Jesus nunca fez. Jesus sempre me tratou do mesmo jeito. Jesus, para mim, ele é maravilhoso. Eu tendo dinheiro, eu não tendo dinheiro. Eu tô aqui te contando esse testemunho de como eu saí da pobreza, de não ter dinheiro para comprar pão. E eu vou voltar aqui contando outros testemunhos para você de outras conquistas. E você vai ouvir eu falar de muitos desertos que eu passei que eu não contei aqui agora. Porque Deus para mim é um Deus de desertos, mas é um Deus também de mananciais de águas vivas. Deus é um Deus de vales, mas ele é um Deus de montes também. Você vai prosperar, vai crescer financeiramente. Porque o Deus que criou você não te criou para a pobreza, para a miséria, para o fracasso, para ser humilhado pelas pessoas. Eu vou deixar também aqui acima o link de um vídeo já para você clicar e ir para esse canal, para você aprender a ganhar dinheiro comigo nesse canal. Eu vou deixar para você aqui conteúdos que vão te incentivar a crescer, que vão te motivar a crescer. Assista esses conteúdos e você vai ver que Deus vai mudar a sua